Fala turma, vamos lá para a última aula do primeiro médio, refração da luz. Bem, vamos falar do que seria a refração da luz. Basicamente é quando a luz entra em um meio e pode ou aumentar ou diminuir sua velocidade. Então, por exemplo, quando a luz vem do Sol para a Terra, ela demora 8 minutos para chegar aqui. Só que quando ela vem do espaço, ela vem com uma velocidade, que é a maior velocidade conhecida, que é 300 milhões de metros por segundo. E quando ela chega aqui na atmosfera, ela vai desviar, ela vai perder um pouco essa velocidade. Como ela perde muito pouco, o vestibular, os livros, eles consideram que ela não perde, tá? Mas nós sabemos que, de fato, ela sim tem um pequeno desvio. E por isso, quando nós olhamos para a Lua não está na posição que nós estamos olhando, ela está um pouco de lado. O Sol, mesma coisa, quando nós olhamos a posição do Sol, ele também não está verdadeiramente naquela posição, ele está um pouquinho também ao lado. Aqui nós temos duas imagens, essa aqui é da apostila, a luz vem, desvia, e quando ela sai no caso aqui um prisminha de faces paralelas, ela sai paralela ao raio de luz que ela entrou, tá? Então tem até uma matéria com esse nome que se chama lâmina de faces paralelas. Mas o que eu quero que vocês olhem é o seguinte: a luz, no caso ela veio daqui para lá, tá? Então ela veio, ocorreu aqui reflexão da luz, o mesmo ângulo, tá? Depois aí eu vou colocar até aqui um raio que a gente vai chamar de normal. Então, para vocês olharem, ó, eu vou fazer os desenhos aqui em cima. A reta normal, a normal quer dizer 90 graus. Este ângulo aqui, turma, é o ângulo de incidência. E este aqui é o ângulo de reflexão. Ou seja, esses dois raios aqui, esse está vindo, né, e esse está refletindo. E aqui é a tal da reta normal. Se eu pegar esse ângulo de incidência, o ângulo de refração é porque a luz ela não percorreu o caminho em linha reta. Ela desviou. E ela desviou se aproximando da normal. Então, se ela se aproximou da normal, quer dizer que ela veio do meio menos refringente e passou para o meio mais refringente. Ou seja, ele perdeu velocidade, tudo bem? E aí, ele se aproximou da normal. Então, este daqui é o que ele vai chamar de ângulo de reflexão. Aí eu vou colocar um circunflexo lá e um R1 lá. Só para vocês saberem que aqui é reflexão e aqui é refração. Eu falei, acho que errado, é refração, tá? Eu acho que eu citei reflexão. E aqui foi uma foto que eu tirei, ó, aqui na verdade é o meu laser. E se vocês repararem, aqui é onde sai o feixe de luz. Ele deveria sair, vamos colocar em verde até, em homenagem à própria figura. Ele deveria sair assim, ó, quando ele chegou ali no prisma. Ele não continua, vocês reparem que ele desvia, ele entorta, né? Ou seja, ocorreu a refração da luz. E o que é? Refração é o fenômeno da passagem da luz de um meio A para um meio B, cujas características são diferentes das de A. Bem, dispersão da luz branca. Aqui, quando a luz branca vai num prisma, né, ele se dispersa nas 7 cores monocromáticas do arco-íris, que vai do vermelho, passa para laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Se vocês olharem aqui, isso aqui é uma fotografia de um vídeo meu, vocês podem ver aqui todas essas variantes de cores, né, podem ver que ela apareceu, ou seja, a luz branca veio até o CD, a superfície refletora do CD, e se dispersou, fazendo aqui, então, aparecer as 7 cores monocromáticas, ok? Vamos para o próximo slide. Bem, a velocidade de propagação da luz, como eu disse, ela é a maior que existe no universo. Ela é 300 milhões de metros por segundo. Nos demais, turma, a velocidade da luz, ela sempre vai ser menor, menor não. As velocidades serão menores do que a da luz. Então, a velocidade da luz é a maior existente no universo. E como os raios de luz vão sofrer refração quando eles entrarem em um meio diferente do ar, ele vai diminuir a velocidade, fatal. Então, e essa velocidade vai depender da cor da luz. Porque como são 7 cores, elas também têm radiações e têm pequenas variações de velocidade. Refringência de um meio. É o nome dado à propriedade de um meio em interferir na propagação da luz. Quanto maior a refringência de um meio, menor será a velocidade de propagação da luz em seu interior.
Por exemplo, se o meio A é mais refringente que o outro B, então a velocidade de A é menor que a velocidade de B. Índice de refração absoluto de um meio é como que a gente calcula essa refringência, turma. O N é chamado de índice de refração. O C é a velocidade da luz e o VA é a velocidade da luz no meio A. Então, eu costumo só colocar nas minhas aulas N igual a C sobre V. E aí eu falo que o V, na verdade, ele depende do meio em que ele está. Como aqui eu falei meio A, eu coloquei VA. Tudo bem? Ele não tem uma unidade, tá? O N do vácuo sempre vai ser 1. Porque se vocês recordarem, eu acabei de falar que os vestibulares, os livros consideram que quando a luz vem do espaço para a nossa atmosfera, ela não desvia. Se ela não desvia, e eu analisar essa fórmula aqui do jeito que ela é, o NR, né, que é o que ele está colocando ali, é o que vai aparecer bastante nos exercícios, o C é a velocidade da luz. Já que ela não desvia, então ela continua a mesma. E aí nós chegaremos na conclusão, tá, que o NR vai valer sempre 1. E ele é o menor índice de refração que existe, turma. Se eu pegar o ar e comparar com qualquer outro meio, o ar sempre vai ser o menor. Os outros sempre serão maiores do que o ar, tudo bem? E aí eu coloquei um símbolo aqui, tá? Na apostila ele tá bonitinho, que quer dizer aproximadamente. Por que eu não posso falar que ele é igual? Porque, como eu disse, na verdade vai ocorrer um pequeno desvio. Então ele é bem próximo do 1, mas ele não é 1. Tá bom? E o N depende da luz empregada. Por exemplo, para a água, o N azul vai ser diferente do N vermelho. Ou seja, a luz azul e a luz vermelha terão índices de refrações diferentes. Ou seja, eu não vou, quando eu coloco uma luz, vamos lá, um laser vermelho, um laser azul e um laser verde, coloco os três no mesmo ângulo, na mesma posição para entrarem na água, vocês vão perceber que os raios, quando eles entrarem na água, eles vão sofrer desvios diferentes. Por quê? Porque as luzes também são diferentes. Bem, aqui nós temos um desenho, né, que é da apostila, que é uma nomenclatura. Então aqui é o raio incidente. Esse raio reflete, tá? Parte dele reflete e parte dele refrata. Então a refração ocorre sempre em meios diferentes. A reflexão sempre no mesmo meio. Este ângulo é o ângulo de incidência. Para a reflexão, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo incidente. E este daqui vai ser o ângulo de refração. Meio A, meio B. Então, como eu percebi que ocorreu, vamos colocar aqui um raio de luz. Que o meio, na verdade, ó, vou colocar ele desde aqui, só para vocês verem. Ó. Se o raio de luz fosse isso, você percebeu que ele desviou mais, aproximando dessa reta pontilhada, que eu chamo ela de normal. Então, toda vez que o raio não segue o seu caminho e se aproxima da reta normal, isso quer dizer que ele está perdendo velocidade. Ou seja, o meio A é onde a luz tem maior velocidade, e o meio B é onde ela vai ficar com uma velocidade menor. Isso quer dizer que o meio B ele é mais refringente do que o meio A, tudo bem? Observação, o plano que contém o raio incidente à reta normal é denominado plano de incidência, que é esse daqui. Bem, aqui são as leis da refração. O raio refratado está contido no plano de incidência. Segunda lei, a lei de Snell-Descartes, que eu coloquei aqui também. Vamos colocar ela mais na frente, que é uma fórmula. Que está aqui justamente. Ó. N1 seno I é igual a N2 vezes o seno de R. Eu posso chamar isso aqui de meio A, meio B, meio 1, meio 2, ou seja, o nome que eu quiser dar, turma. O raio, eu tenho que perceber o seguinte, da onde ele vem e para onde ele vai. Ele está vindo do meio 1 e está indo para o meio 2. Então, esse daqui é o raio de incidência, esse é o ângulo de incidência. O raio ele deveria seguir esse caminho aqui em linha reta, ele não seguiu, ele se aproximou da reta normal. Isso quer dizer que ele perdeu velocidade. Então, este aqui é o ângulo de refração. Reparem uma coisa. Ele pode te dar, às vezes, um ângulo aqui. Ó. Este não é o ângulo de incidência, tá? Assim como se ele te der um ângulo para cá, também não é o de refração. O ângulo de incidência sempre vai ser do raio para normal. E o ângulo de refração do raio para normal. E aqui eu coloquei, ó, quando a luz passa do meio menos refringente para o mais refringente, a luz diminui a velocidade e se aproxima da normal. E quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, a luz aumenta a sua velocidade e se afasta da reta normal. E isso aqui vai ser a resposta, se eu não me engano, de um dos exercícios que nós vamos fazer, que é da apostila. Bem, e aqui estamos nós no nosso primeiro exercício da apostila.
Um professor de física resolveu mostrar em sala um experimento sobre refração. Com o ambiente escuro, ele fez um estreito feixe de laser vermelho ser refratado do ar para a água. Então, lembrando que o ar é o meio menos refringente, tá? Qualquer outro meio que eu comparar vai ser mais refringente do que o ar. Contida em um aquário com forma de paralelepípedo. Para que a trajetória da luz fosse visualizada pelos alunos, o professor turvou ligeiramente a água com algumas gotas de leite e espalhou um pouco de vapor obtido a partir da sublimação de gelo seco na região logo acima do recipiente com água. Ele fez o vapor para poder aparecer o laser vermelho. Se fosse o laser verde, isso não seria necessário. Nem colocar gelo seco para formar um vaporzinho aqui e nem colocar gotas de leite para deixar a água meio esbranquiçada para verificar o feixe. O laser verde, como ele tá ele é assim, é vermelho, alaranjado, amarelo, depois vem o verde. Ou seja, o verde ele tem uma frequência de luz maior do que o vermelho. Então você consegue enxergar ele com melhor definição. Então vamos lá. Ele colocou por meio de um transferidor com o auxílio de um aluno. O professor concluiu que o ângulo entre o estreito feixe de luz e a superfície da água era de 30 graus. Então, aqui começa nosso exercício. Então vamos lá. Eles mediram isso daqui e chegaram que aqui era 30 graus. A primeira coisa que eu tenho que fazer, na verdade, é uma reta pontilhada aqui, ó. Tá, eu vou fazer no olhômetro sem reta mesmo. Aí ficou feio, hein? Bem, tá aqui. Essa reta aqui é a reta normal. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que tem refração da luz aí e reflexão da luz. Então, vamos tentar colocar a reflexão. Ele vai sair mais ou menos no mesmo ângulo de abertura. Mas quem é o ângulo de incidência? Vamos colocar ele em azul. O ângulo de incidência não é 30, ele é 60. Lembra que eu acabei de falar ali atrás, no outro slide? Que o ângulo sempre é do raio para normal. E o ângulo de reflexão é igual, turma. Que nós já tivemos em algumas aulas atrás, leis da reflexão. Então, se aqui é 60 de incidência, aqui é o da reflexão também é 60. E aí, nós vamos colocar um raio de luz, indicando que houve uma refração, e eu vou colocar ele assim, ó, pronto, quebrando um pouco, se aproximando da reta normal. E aí, turma, eu só vou conseguir descobrir quem é este ângulo aqui se eu fizer a lei de Snell, e é o que nós vamos fazer. Então, aqui é o ar. Então, eu vou pegar aquela fórmula N1 vezes o seno de I, que é o ângulo de incidência, é igual a N2 vezes o seno de R, que seria o de refração. Então, o N1, que é o NR, ele vale 1. Ele nem precisa me falar, tá? Apesar dele ter, acredito eu, que citado aqui, ó, tá vendo? Índice do ar é 1. Então, aqui vale 1. O seno de I, turma, é o seno de 60. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Quem é o N2? O N2 é o N da água. E ele está falando que o N da água é aproximadamente raiz de 3. Então, eu vou colocar raiz de 3. Eu não vou usar 1,73. E aí, eu vou querer descobrir quem é o meu seno de R. Turma, raiz de 3 com raiz de 3 cancela. Então, ficou assim, ó. Aqui fica meio. Qual é o ângulo que o seno dá meio? Então, o ângulo só pode ser quem? De 30 graus. Então, acabei de chegar no ângulo de 30 graus. E aí a gente vai responder agora as perguntas, né, que ele faz aí. A primeira, de que meio a luz provém? Turma, a luz provém de onde ela está vindo, então é o ar, entendeu? Qual o índice de refração do meio em que a luz provém? É 1. Então, tá lá até no que ele deu, né? O índice do ar sempre vai ser 1. Para que meio a luz passa? Ela vai passar para a água. Então, vamos colocar aqui o H2O. Vou colocar a fórmula aqui, fica só para não escrever água. Qual o índice de refração da água? Bem, aqui ele colocou que é aproximadamente a raiz de 3. Aí ele colocou qual o valor do ângulo de incidência? 60 graus. Qual o valor do seno do ângulo de incidência? Raiz de 3 sobre 2. Ele mesmo já perguntou e ele mesmo respondeu ali embaixo. O que se pede? O ângulo R, né? Então, o valor do ângulo de refração. Agora, aplica a lei pertinente ao fenômeno e encontra o valor da grandeza pedida, que nós já vimos que está 30 graus. Então, o primeiro exercício está aí, feitinho. Olhem ele com muito carinho.
porque essa é a lei de Snell que a gente vai continuar ela tanto no segundo quanto no terceiro bimestre. Bem, esse exercício 2, ele não é difícil, tá? Ele fala o seguinte, ó, suponha agora que para o mesmo par de meios do exercício anterior, ou seja, água e ar, né, ar aqui fora e água aqui dentro, o raio de luz tenha sido refratado da água para o ar. Bem, turma, a gente então pegando essa ideia, nós temos que saber o seguinte, se o raio fosse continuar em linha reta, ele seria mais ou menos isso daqui, ó. Tá? Mas ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele tá indo do meio mais refringente para o menos. Então ele vai se afastar da normal. Então se afastar em relação a essa linha reta que deveria ter acontecido, ele se afasta da normal. Então a gente vai querer saber quem foi o ângulo de refração. Como que a gente vai fazer? Lei de Snell de novo, entendeu? Aí vamos lá. Agora, este daqui é o ângulo de incidência, porque é daqui que a luz está vindo. Esse é a luz provém, e aqui é para onde a luz passa. Então vamos lá, N1, que seria a água, raiz de 3, vezes o seno do ângulo de incidência, que seria meio no caso, né, o seno de 30 graus, é igual ao N do ar, que eu sei que é 1, porque ele está passando para o ar, e aí vezes o seno do R, que é o ângulo de refração. Bem, turma, raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3 e dividido por 2 continua sendo raiz de 3 dividido por 2. E ele está me perguntando qual é o valor do seno do ângulo que dá raiz de 3 sobre 2. Turma, acabamos de ver o exercício anterior e nós sabemos então que este ângulo aqui é 60 graus, tá? Então é o caminho inverso do exercício anterior. Então tá aí resolvido. E o próximo e último exercício é exatamente aquela parte que eu coloquei colorido. Quando a luz for refratada de um meio menos refringente a outro mais refringente, o raio refratado é desviado no sentido de, turma, do meio menos para o meio mais refringente, a luz sempre o quê? Se aproxima da reta normal. E eles colocaram aqui um desenho que vocês podem achar que ele está se afastando. Esse desenho aqui não é desse primeiro aqui não, viu? Ele é desse, ó. Então, quando a luz vem do meio menos refringente para o mais refringente, o raio de luz refratado é desviado no sentido de se afastar da reta normal, ok? Certo? Afastar, peraí, fui pelo desenho. De aproximar da reta normal. Então aqui está errado, não pode ir pelo desenho. Vou colocar aqui em vermelho o verdadeiro raio de luz que ele deveria ter feito. Ele deveria ter se aproximado da reta normal. Então sempre do meio menos refringente para o mais refringente, ele se desvia, né, se aproximando da reta normal. E aqui é o contrário, né? Então dá uma olhada, ó. Quando a luz for refratada de um meio mais refringente a outro menos refringente, o raio é desviado no sentido de. Então aqui está errado as flechas. Então vamos arrumar primeiro as flechinhas aqui. Se a gente for pelos desenhos, a gente erra. Tem que ser do meio mais para o meio menos. Nossa, eles cagaram aqui no exercício, né? Vamos lá, erraram o desenho de forma muito grotesca. Então quando a luz for refratada de meio mais refringente, que seria esse, para o meio menos refringente, ele se afasta da reta normal. Acabei de resolver e falar exatamente essas coisas aí, tudo bem? Então tá resolvido, só não vão pelo desenho, tá? Esse desenho aqui, vamos até apagar essa parte aqui, ó. Isso aqui tá errado, ó. Isso não está certo. Pronto, vamos consertar o erro do carinha aí, ó. Pronto, agora tá certo para vocês poderem estar estudando, beleza? Então falou, turma, fiquem com Deus.